Começando mais um episódio do nosso podcast e hoje eu estou recebendo uma amiga e, para além de amiga, uma política que eu super admiro. A gente tem construído muitas coisas juntas e nós conseguimos ser as vereadoras mais votadas da história de sua cidade. Eu aqui em BH e a Lohana França em Divinópolis. Meu bem, muito bem-vinda, viu? Duda, é um prazer estar aqui para ter esse papo com você, para a gente falar um pouco sobre os nossos planos para Minas e para o Brasil e conversar também com essa plateia super qualificada que é a sua, né? A galera que vai assistir, que vai ouvir esse podcast é um pessoal antenado e que quer saber aquilo que realmente importa para as nossas vidas. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Meu bem, não tem como discutir política em Minas Gerais sem avaliar o que você tem construído. Então você arrasa. E foi curioso que a gente... Normalmente, quando vai discutir política, as pessoas pensam, por Belo Horizonte ser a capital, que os mandatos do interior ficam observando o que está acontecendo aqui para replicar no interior. E eu digo que no seu caso é o contrário, porque na verdade você tem feito muita política de qualidade em Divinópolis, que tem influenciado não só a política de BH, mas a política nacional. E eu sou uma das vereadoras que fica olhando o que você está construindo lá em Divinópolis para replicar algumas coisas aqui. Gostaria primeiro que você se apresentasse, para quem não te conhece, e trouxesse um pouco do que você está construindo em Divinópolis. Tá bom, beleza. Obrigada, viu, Duda? Porque eu fico de olho no seu mandato também. Então, gente, eu sou a Lohana, eu tô como vereadora em Divinópolis, sou professora, formada em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei, e lá em Divinópolis a gente faz um trabalho que é... Desculpa, vai cortar ou não? Eu olho pra câmera ou olho pra você? Aí depende, se você quiser fazer... Você pode falar pra lá com o seu espectador, pode falar comigo, se achar melhor. Como eu tô me apresentando pras pessoas, eu olho pra lá, né? Pode ser. Tá bom, beleza. Então tá. Então, gente, eu sou a Lohana, sou professora em Divinópolis, estou como vereadora. Em 2020 tive a honra de ter sido eleita a vereadora mais jovem, mais votada da história da cidade, me inspirando muito na Duda e na campanha dela aqui. A gente tinha um grupo de WhatsApp em que a gente trocava confidências sobre as dificuldades, especialmente de fazer campanha na pandemia, né? A Duda com mais restrições ainda de saúde e a gente tentando respeitar tudo aquilo que era necessário de acordo com a epidemiologia e o que os profissionais da saúde falavam. E deu certo, e a gente mostrou que dava para ser responsável com as vidas e ganhar uma eleição com o pé na porta, com todas as honras. Então, lá em Divinópolis, a gente faz um trabalho focado na área da educação, da cultura e do meio ambiente. As pautas de representatividade da comunidade LGBT, das mulheres, elas são pautas essenciais no nosso mandato também, porque a gente entende que se não for para fazer política para todo mundo, e se não for para observar as necessidades diversas de cada grupo, não vale a pena nem ocupar uma cadeira no parlamento, né, Duda? Não dá pra gente achar que todo mundo é igual e que todo mundo precisa das mesmas coisas. Então a gente também tem essa atenção no mandato. E você é professor igual eu, e eu queria perguntar qual o diagnóstico você tem sobre a gestão educacional do governador Romeu Zema. Porque o Zema está sendo muito bem avaliado nas pesquisas, mas é porque a régua é muito ruim, porque o governo anterior do Fernando Pimentel foi um fracasso em Minas Gerais e qualquer um perto dele fica bem qualificado. E é importante professoras avaliarem a gestão, a política educacional. Como que você vê a gestão do governador Romeu Zema? Duda, o que a gente percebe é que o seu diagnóstico foi perfeito. O governo anterior foi tão ruim que, por o Zema fazer o mínimo, ele parece muito bom. Mas o que a gente vê é que na questão da educação, ele está fazendo todos os esforços possíveis para sucatear o sistema estadual de ensino, para sucatear a rede estadual de educação e fazer com que os amigos empresários dele no futuro consigam se aproximar e, quem sabe, comprar as escolas, acabar com os servidores públicos da educação. É isso que a gente observa. Um dos problemas que a gente mais observa e que é fruto desse descaso crônico do governo do Novo com a educação é a evasão escolar. Era esperado que a evasão escolar aumentasse depois da pandemia. E esse foi um quadro que a gente observou por toda Minas Gerais, por todo o Brasil. Mas em Minas Gerais a situação foi um pouco mais séria, porque o que a gente observou em Minas Gerais foi que a imposição do ensino médio integral, sem observar a situação de vulnerabilidade econômica cada vez maior da juventude, que fez com que muitos tivessem que se tornar arrimo de família, impôs aos alunos uma escolha que é um dilema muito difícil. Ou vai ter que trabalhar ou vai ter que estudar. E a fome tem pressa. Quem tem fome, quem tem que ajudar pai e mãe, os que têm pai em casa, a colocar comida na mesa, precisa escolher trabalhar. Então, os nossos jovens, que eram para estar aproveitando uma coisa que supostamente é boa, o ensino médio integral, a gente lutou tanto por isso, hoje não conseguem fazer isso porque tem que trabalhar.
e o governo não tem proposta sobre esse assunto. E aí é onde a gente fala. O governador Romeu Zema fala que é um governo de Estado mínimo, que é um governo liberal. Mas o que a gente percebe é que ele inaugurou modelo de Estado nenhum, porque ele não faz política pública para um dos maiores problemas que a gente tem hoje em Minas Gerais, a evasão escolar. Qual foi a medida que o governador Romeu Zema tomou enquanto governo, enquanto Estado, enquanto poder público, para mitigar a evasão escolar? A gente não observa absolutamente nada. E esse é um dos problemas mais crônicos de Minas Gerais, e os deputados vão ter que trabalhar, se ele for reeleito, cobrando fortemente que a Secretaria Estadual de Educação faça o seu papel de nortear a política pública da educação nesse estado. E se o problema da evasão está tão posto, essa tem que ser a prioridade número 1 da Secretaria Estadual de Educação. A gente também percebe ele atacando a UENG o tempo todo, sabe, Duda? Falei das escolas, dos meninos do ensino médio, mas o que o pessoal da UENG está passando se assemelha muito ao que o Bolsonaro faz com as universidades federais. O que ele está fazendo com a UENG é um projeto de descaso imenso com a UENG e com a Unimontes. A gente tem vários professores aprovados em concurso que não são nomeados. E a gente sabe que a função de um professor na universidade pública vai muito além de dar aula, né? Ele faz pesquisa, ele faz ensino, ele faz extensão. E essa troca de professores, além de ser precarização do trabalho, também faz com que, não tendo vínculo, esses outros dois aspectos da pesquisa e da extensão não aconteçam. Coloca os alunos numa situação muito delicada de instabilidade, troca eterna de professores e faz mal para a UENG. Em 2019, os alunos da UENG lá em Divinópolis, que é a minha cidade, estavam lutando por papel higiênico. Hoje eles estão lutando por professor, estão lutando para que as salas de aula fiquem prontas. E ele tem proclamado por aí, isso me entristece muito, que está reformando todas as UENGs com dinheiro de tragédia, que é o dinheiro da Vale. Então, se não tiver... Aí eu pergunto para quem está em casa, se não tiver sangue e mar de lama, o Zema não faz política pública? Porque a gente percebe que o investimento dele na educação só foi isso. Foi só construir prédio na UENG. Nomeação de professor, cuidado com o corpo humano das universidades, ele não tem. Então a gente vai ter muito trabalho caso ele seja reeleito para enfrentar esse quadro. Importante você trazer essa questão da evasão escolar, que aqui em Belo Horizonte nós construímos, nosso mandato construiu, junto com a prefeitura, a política de dignidade menstrual para distribuir gratuitamente absorvente nas escolas municipais. E na época, muita gente questionou que nós estávamos fazendo caridade, que não era papel do Estado distribuir absorvente. E eu mostrei que não era caridade, a gente está fazendo política pública, Sim. que enfrenta inclusive a evasão escolar, porque há pesquisas que mostram que os estudantes perdem, em média, cerca de 40 dias do ano letivo por não ter acesso a produtos adequados de higiene menstrual. E o fato curioso, porém trágico, é que a questionar, mas está gastando muito dinheiro, e nós fizemos um estudo orçamentário dessa política pública para distribuir absorvente para todas as pessoas que menstruam nas escolas municipais de Belo Horizonte, significaria um impacto de 0,001% do orçamento aprovado em educação. Quer dizer, só não distribuir absorventes antes, gratuitamente nas escolas, porque as pessoas consomem política pública e sua maioria não menstrua. Né? E a gente conseguiu aprovar, e Bolsonaro, é um projeto que garante, dentre várias questões ligadas à saúde, etc., mas também ligado a combate à evasão escolar. E tem uma coisa que você não se apresentou, porque você disse que é professora, vereadora, etc., mas você é candidata a deputada estadual. Ah, sim, é mesmo, é mesmo. E porque antes de ser candidata, você é professora e tudo mais. Mas você fez um diagnóstico do Zema, e é muito comum na política a gente ter uma análise do contexto, mas também não trazer propostas para a melhoria. O que você, como candidata e professora, traria de propostas para a educação brasileira? A educação do Estado de Minas Gerais. Sim, para a educação brasileira, a minha deputada federal com certeza vai trabalhar muito para a gente e vai ter apoio aqui em Minas. Mas para a educação em Minas Gerais, a gente vai ter que fazer uma disputa orçamentária, sabe, Duda? Como candidata a deputada estadual, gente, e o nosso número é 43.500, a gente precisa disputar dentro do orçamento por espaço. Porque a verdade é que todo mundo decidiu quem vai votar para presidente, quem vai votar para governador, mas as pessoas não entendem que as grandes batalhas se dão no parlamento. Então, se a gente vai ter dinheiro ou não para que menina não falte na escola porque está menstruando, se a gente vai ter dinheiro ou não para que tenha política pública para os adolescentes que estão tendo que trabalhar em vez de estudar, essa disputa vai se dar no parlamento. Ela não se dá necessariamente no executivo. Então, vai ser uma disputa de espaço dentro do orçamento público para que a gente consiga garantir, pelo menos aos alunos que são cadastrados no CadÚnico, que são aqueles classificados como mais vulneráveis, recurso para uma bolsa permanência.
essa vai ser uma luta que a gente vai ter que fazer dentro do orçamento. A gente queria auxílio permanência para todos os alunos da rede estadual? Claro, mas a gente sabe muito bem que não tem dinheiro para tudo isso. Se nós temos o recurso do Cade Único, que é um programa do governo federal que cadastra, que cruza dados com o imposto de renda, que é super científico, técnico e confiável, para mapear os alunos que estão em famílias de maior vulnerabilidade, bom, é um sistema bom demais para não ser utilizado. A gente tem que utilizar ele e, partindo dos dados desses alunos, a gente pega inicialmente os que estão em maior vulnerabilidade para começar essa política pública. Podemos também começar com escolas modelo em cidades que estão em pior situação econômica, cidades que a gente percebeu que a evasão escolar está maior, mas o que importa é começar. E começar depende de dinheiro no orçamento. E sem deputado falando disso, você sabe melhor do que eu que não vai ter. Arrasou, porque trazer propostas mirabolantes para a educação, existem bilhões. Né? A questão é de onde que vai vir o dinheiro. E Minas Gerais passando por uma recessão econômica que deve se aprofundar no próximo ano, né? Exatamente. E sobre a questão da UENG, só para pontuar, uma das funções mais importantes do Legislativo, você sabe disso melhor do que eu, é fiscalizar. E a contratação no serviço público, ela tem uma descrição muito clara de como que deve ser. Contratação no serviço público é de forma temporária. Quando o Zema renova contratos e contratos em cima da UENG, ele está descumprindo a lei. Ele tem que ser judicializado. Então, como legisladora, como fiscalizadora, como deputada estadual, eu tenho muito mais poder de fogo para denunciar o Zema por essas contratações temporâneas e irregulares, porque isso não é a função do serviço público. Não é cargo extraordinário. O professor sempre vai ser necessário na UENG. Se tem gente nomeada aguardando, se tem gente concursada aguardando nomeação, ele precisa nomear. Qual que é o seu número mesmo, meu bem? 43.500. Você fez o diagnóstico da política educacional em Minas e tangenciou também o Brasil, mas um tema que eu acho que é pouco discutido, acho que são dois temas que o nosso campo discute mal. Um tema é esporte, e eu faço autocrítica em relação a mim mesma. Eu acho que o nosso campo discute muito, muito mal a questão do esporte. Eu lembro que a Joana Maranhão tweetou isso na última eleição, e aí, para vereadora ainda na época, e aí depois daquele tweet eu falei, como que esse debate só aparece de 4 em 4 anos, quando ou é Copa do Mundo ou é Olimpíada. Uhum. E um outro tema que o nosso campo discute muito mal é o tema das políticas culturais. Porque investir em cultura é investir em educação, é investir em segurança pública, é investir em saúde. Então, ter uma política cultural robusta, isso reverbera em toda a sociedade. Até porque a transformação é pela cultura. É pela cultura. E você ter levantado muito essa bandeira na sua candidatura, e gostaria que você apresentasse um pouco, porque o papel da eleição não é só disputar voto, mas é também disputar consciências e projetos de sociedade. E quando você faz esse debate cultural, eu acho tão bonito, eu gostaria que você trouxesse um pouco do que você tem discutido e o que você levaria para a Assembleia Legislativa caso eleita. Claro. Duda, é muito interessante dizer que eu estava pontuando agora há pouco sobre o papel importantíssimo do deputado de fiscalizar, né? A gente percebe tanto que os nossos deputados têm sido omissos nessa tarefa que é talvez a mais importante do Poder Legislativo. A gente tem no Fundo Estadual de Cultura um recurso que não foi utilizado durante a pandemia de mais de 30 milhões. Enquanto os artistas mineiros, a galera da pintura, a galera da música, a galera do teatro, estava precisando de dinheiro para viver, para pagar aluguel, para pagar funcionário, para pagar a conta, e esse povo teve que ir fazer bico com dinheiro parado, sem ser empenhado, sem ser executado, sem ser liquidado na Secretaria Estadual de Cultura. E quem foi o deputado que falou isso? Peraí, governador, a gente aprovou esse orçamento, esse dinheiro tem que ser gasto. Ah, mas agora está na pandemia, vai ter que ser de outro jeito. Mude-se a forma, modifique-se a forma. Faz como foi a Lei Aldir Blanc. Exigências de apresentações online, existem possibilidades diversas. Mas o dinheiro ficou lá, parado, com os artistas mineiros sangrando. Então, o primeiro papel que a gente quer fazer é o de fiscalizar de perto o orçamento da cultura. Mas dá pra gente perceber que tem muito para caminhar quando a gente vê o interior, sabe, Duda? Aqui em BH, vocês têm uma abrangência muito maior do recurso da cultura chegando. Quando a gente vai para o interior, especialmente nas cidades de até 100 mil habitantes, a gente percebe uma dificuldade muito grande dos produtores culturais captarem recurso. Porque a Lei Rouanet, por exemplo, ela exige um atravessador. E outras políticas públicas da cultura também exigem um atravessador, uma empresa que queira patrocinar aquele projeto. E no interior, com certeza, com frequência, elas não querem. E a gente precisa garantir que tem recurso no Fundo Estadual de Cultura específico para essas cidades. Isso não vai gerar nenhum gasto a mais. A gente vai carimbar
uma porcentagem X tem que ser para cidades de até 100 mil habitantes. Azul. Porque assim a gente garante dinheiro chegando para esses produtores culturais do interior. Tem produtor cultural em Abaeté, tem produtor cultural em Cláudio, em Cajuru, Itaúna, Nova Serrana, várias cidades pequenas de Minas Gerais que não têm recursos chegando, porque as grandes empresas acham erroneamente que lá não vai dar visibilidade. E aí elas ficam reféns dessas prefeituras de prefeito querer comprar show sertanejo mesmo, né? Mas a gente precisa fazer com que o recurso chegue até lá. Outra questão que é muito importante é a gente garantir mais isonomia nos editais das estatais. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe, mas quando as estatais como a CEMIG e a Copasa abrem um edital, a comissão julgadora é interna. A gente precisa garantir comissão externa julgadora. Afinal, os donos das estatais somos nós. O dono da estatal é o povo mineiro. Então, a gente precisa garantir que esses editais vão ser abertos e que todos os produtores culturais que vão participar tenham suas avaliações formadas por bancas externas que sejam passíveis de serem julgadas. Então, a gente precisa disso para poder garantir isonomia. É a única forma de garantir que quem vai ganhar edital de estatal na área da cultura em Minas Gerais não é só apadrinhado de deputado. Essa é a única forma da gente garantir isso. Não estou dizendo que todos que ganham são, mas estou dizendo que às vezes são e que isso é inaceitável. É terrível, né? Terrível é mau uso de recurso público. E quando a gente fala, aqui em Belo Horizonte, a gente fez uma luta muito grande em defesa da Serra do Curral. E desse debate desembocou sobre os impactos da mineração em Minas Gerais e alternativas para superar esse modelo de mineração num contexto de emergência climática e crise hídrica. Não tem como hoje a gente pensar política socioambiental sem considerar o contexto de emergência climática. E a gente tem discutido muito o plano de diversificação econômica, que o Zema trabalhou timidamente em Minas Gerais, que deveria ter sido aprofundado uma diversificação econômica para que os municípios que são dependentes da mineração conseguissem superar essa minério-dependência ou minério-imposição por meio de outras atividades econômicas. Parece uma utopia, mas não é, porque a mineração ela representa, em média, no PIB de Minas Gerais, 4% do PIB. E quando se discute políticas culturais, você está investir em política cultural é investir em educação, é investir em saúde, é investir em moradia, investir em segurança pública, mas também possibilitar, né, que alguns municípios consigam uma arrecadação muito maior a partir disso. Por isso que eu acho importantíssimo você trazer esse debate por contexto das eleições, como eu disse, que é pouco discutida a política, né? Traz tudo isso que você disse, sem passivo ambiental, sem deixar as pessoas, sem fazer com que pessoas precisem se mudar, por exemplo, e garantindo, e a cultura faz isso muito bem, garantindo várias fontes de trabalho, inclusive para mãe solo, para várias perspectivas que no mercado de trabalho da minério-dependência, por exemplo, não se encaixam. A gente percebe, por exemplo, que o turismo ele tem uma raiz ligada à cultura muito grande. O turismo, por exemplo, histórico, nas nossas cidades históricas. Itapecerica, que é uma cidade do Centro-Oeste, é o celeiro cultural do Centro-Oeste, é a avó de todas as cidades. Como que a gente não está explorando devidamente? E olha que o prefeito de Itapecerica avançou comparado a tantos outros. Mas por que a gente não está fazendo rotas de turismo, investindo nisso por todo o interior, que construam e que possam fazer laços com as nossas raízes culturais, valorizar a nossa história? Então isso é muito, muito plausível, não tem nada de utópico nisso não. Só precisa querer pensar nisso e não ter nenhum rabo preso com o dono de mineradora, né, Duda? Que o atual governador, fica entre nós, super tem, né? Internamente. Financiado pelas mineradoras, né? E agora você está citando muito a questão do interior. A gente está falando de uma capital aqui e você é a vereadora mais jovem e mais votada de uma cidade importante de Minas Gerais, que é Divinópolis. E a gente sabe que tem um ditado popular que eu adoro, que diz que o mineiro tira a roupa, mas não tira o crucifixo. Prova de seu caráter conservador e etc. E a gente sabe que nós vivemos uma cidade patriarcal, machista, e o machismo se apresenta de diversas formas e às vezes no interior se mostra até mais aguçado, mais cristalizado, sobretudo na política. Os machistas são mais corajosos no interior. Sobretudo na política. E eu queria que você trouxesse um pouco como que está sendo sua experiência como vereadora numa Câmara Municipal extremamente machista, conservadora de Divinópolis. Assim. Sim. Você sabe, Duda, que eu sempre gosto de falar que eu sou católica. O mineiro tira a roupa, mas não tira o crucifixo, e eu não tiro o escapulário. Mas é interessante dizer que, como católica, eu sempre brinco que o evangelho me libertou. O evangelho não me aprisiona.
E é isso que eu desejo para as pessoas que gostam tanto de bradar o nome de Deus em vão e fazer como faziam os fariseus, né? Se Jesus voltasse hoje, esse povo crucificaria todos eles de novo, a meu ver. Mas, enfim, no interior o que a gente percebe é que, de fato, os machistas são mais corajosos. As pessoas têm coragem de fazer comentários que nas ruas de BH talvez eles não teriam. Talvez porque aqui a presença do Estado é mais imponente, ou os veículos de comunicação aparecem mais. Fico em dúvida sobre o motivo, mas que a diferença existe, ela existe. Eu vivi uma situação que eu nunca vou esquecer. Quando eu estava naquele momento de namorar partido, e você já viveu esse momento também, e a gente sabe que esse é um momento em que não tem espaço para bola fora. Os presidentes de partido fazem de tudo para agradar a gente, prometem mundos e fundos, são as pessoas mais agradáveis do mundo, porque mulher com voto como nós duas vale muito para qualquer chapa. Então eles precisam da gente ali. No momento desses, uma pessoa, uma liderança à frente de um partido teve coragem de me fazer passar pela seguinte situação. A gente estava numa reunião, numa sala cheia de possíveis candidatos, pré-candidatos, e o presidente do partido falou assim: Lohana, você é muito brava, né? Como que faz com a mulher brava assim? Quando você tiver de TPM, como que vai ser lá na Câmara Municipal de Divinópolis? Aí eu olhei assim pra ele, sabe quando você fica pensando assim, gente, mas que comentário mais? E uma sala cheia de gente, cheia de homens, então é claro que eu fiquei com vergonha, mas aqui também bateu, levou. E aí eu peguei e falei com ele, bom, eu nunca vi uma obra parada por causa de uma mulher de TPM, eu nunca vi um escândalo de corrupção por causa de uma mulher de TPM, então talvez o problema não seja mulher de TPM na política, não. Talvez o problema seja homem ruim de serviço e corrupto, e disso o povo brasileiro tá de saco cheio. Vamos entrar pra gente mudar. E aí todo mundo ficou assim, nossa, mas ela é muito brava. Só que ninguém percebe a falta de sensatez de um senhor que se sente no direito de fazer um comentário tão inadequado numa sala cheia de homens para uma pré-candidata. Isso é muito pequeno, isso é o topo do iceberg. Essa é uma violência muito pequena. Eu sei que mulheres sofrem violências muito maiores do que essa todos os dias na política, chegando até extremos como o que aconteceu com a nossa Marielle, né? Mas isso mostra que se eles têm coragem de fazer algo tão bobinho assim, numa sala cheia de gente, o que esses homens estão dispostos a fazer quando eles estão a sós numa sala com uma mulher? Então, o que a gente tem que refletir é sobre como que a gente vai ocupar esses espaços para que esse tipo de situação fique cada vez mais difícil. Porque se tivesse mais mulheres naquela sala comigo, eu tenho certeza que ele não teria coragem de ter falado isso. Terrível. E em Divinópolis são 2 vereadoras. 2 vereadoras. Na Assembleia Legislativa, qual que é o percentual de deputadas eleitas? Nós temos 9 deputadas e 68 deputados estaduais. Então, com certeza, a gente precisa avançar muito. 9 entre 68. Isso. Você tem um número nacional? Não. Né? Você mas, tem? Não tem, mas não foi. Mas isso tem consequência. Ano passado, Duda, eu não sei se você viu, Minas Gerais foi o estado que mais teve morte violenta de mulher. E aí isso volta para aquela disputa do orçamento que a gente falou. Nós não estamos no orçamento. A ampliação do número de delegacias específicas da mulher, a ampliação do número de CREAs, porque é uma coisa que eu sempre falo. A gente está falando sempre de delegacia da mulher, mas a delegacia é só no dia da violência. Quem cuida dessa mulher depois? Onde ela vai ter atendimento psicológico? Onde ela vai ser atendida por um assistente social para reorganizar as finanças da família, sendo que às vezes ela depende daquele homem financeiramente? O CREAS é essencial e o CREAS só existe em 27% das cidades de Minas. Então, se a mulher sofre uma violência numa cidade bem pequenininha, ela tem que viajar para ser atendida pelo CREAS. Que mulher vai fazer isso, gente? Então, a gente tem que estar no orçamento público. Isso passa por você ser eleita, por eu ser eleita e por mais companheiras nossas serem eleitas para a gente ocupar o parlamento. O que eu gosto é que você sempre, quando faz a sua análise, você mostra a questão orçamentária na sua centralidade. E é isso, não tem como fazer política pública sem orçamento. Então o debate ele é orçamentário, né? Já que você está trazendo essa questão orçamentária, eu queria que você trouxesse também um pouco, já que você é candidato a deputado estadual, das suas principais propostas, pautas. Dia 1º de janeiro, ser eleita deputada estadual por Minas Gerais. Quais serão suas bandeiras, o que você vai lutar? Eu estou muito animada para começar a trabalhar o meio ambiente em Minas, sabe, Duda? Que foi um tema que a gente não abordou tanto até agora, então me permita falar um pouquinho. À vontade. Lá, a nível municipal, tem pouco que a gente conseguiu fazer pela questão do ambiente, do meio ambiente, até porque a lei orgânica de Divinópolis ela é um pouco limitante. Mas quando a gente caminha para nível de estado, as legislações têm muito espaço para a gente atuar. E a gente vê situações como a questão dos animais silvestres em Minas. Hoje, nós temos parlamentares que se preocupam com a questão dos cachorros e gatos, por exemplo. Mas a gente não tem deputado que fale dos animais silvestres.
E onde tem rodovia, tem siriema atropelada. Onde tem rodovia, tem tatu atropelado, tem gato do mato atropelado. A Polícia Rodoviária Federal, gente, pega todos os dias animais vítimas de tráfico. E esse é um assunto que a gente não fala mais. Inclusive, tinham propaganda sobre isso na TV antigamente. Eu lembro de assistir, não sei se você lembra. E hoje em dia não se fala mais disso. Mas ainda tem muita gente que tem animal silvestre dentro de casa. Quando essas pessoas morrem, não tem para onde esses animais irem. Então, a questão do animal silvestre em Minas Gerais é uma questão que é uma ausência completa de política pública. O governador Romeu Zema não caminhou nesse sentido, mas isso já existia antes dele. E a gente precisa garantir que vai ter recurso para isso também. Um lugar específico para esses animais é o CETRAS, que é um centro que recebe esses animais, trata, reabilita, se possível retorna eles para a natureza e, se não for possível, arruma lugares para que eles vivam até o último dia com dignidade e paz, que é o que esses animais precisam. E não dá pra gente falar de saúde sem falar de saúde integral. Eu aprendi isso com você e sempre explico para as pessoas orgulhosamente sobre essa mistura que a gente tem que ter com a saúde e o equilíbrio dos animais, da natureza e o nosso, né? Então, como que a gente vai falar de um desenvolvimento completo se a gente não olha para esses animais? As pandemias vão vir cada vez mais se a gente não fizer isso. Então, garantir recurso para ampliação dos CETRAS em Minas Gerais, hoje só tem 5, é uma prioridade nossa, e fazer com que as multas do meio ambiente ajudem a bancar isso. Que hoje, multa do meio ambiente pode ser usada para o governador construir qualquer coisa eleitoreira por aí. Isso tem que ser gasto no meio ambiente. De preferência, gasto com uma área semelhante à que o crime foi cometido. Foi poluição de nascente? Então a gente tem que fazer com que seja gasto recuperando nascente. Foi morte de animal silvestre? Então tem que ser gasto com recuperação de animais silvestres. Porque não tem como a gente querer aceitar que multa ambiental seja usada para fazer asfalto. Isso é inadmissível. A gente também quer trabalhar pela cultura e as propostas da cultura eu adiantei de uma forma até mais clara aqui, mas a gente quer os editais públicos com comissão julgadora externa, com comissão avaliadora externa pública para que as pessoas possam saber quem está participando. A gente quer esse recurso carimbado dentro do Fundo Estadual de Cultura para as pequenas cidades. Nós também queremos lutar, e essa é uma coisa que costura um pouco com o que você falou antes do esporte, para que o estado de Minas ele tenha uma possibilidade, e isso a gente vai ter que avaliar do ponto de vista orçamentário, de apoiar os municípios em relação aos transportes de atletas e de artistas em competições. Porque os grandes municípios conseguem bancar. Divinópolis consegue bancar, Uberlândia consegue bancar, Belo Horizonte consegue bancar, mas a gente tem cidades pequenas por Minas Gerais que não conseguem. E nessas cidades a gente tem grandes atletas, grandes artistas, e eles precisam de ter alguma ajuda. Vai ser algo no sentido de um Bolsa Atleta? Não sei. Nós vamos precisar sentar e estudar com os técnicos, mas a gente quer caminhar nesse sentido. Na educação, tem a questão da gente combater a evasão escolar com essa luta pelas bolsas permanências para os alunos CadÚnico. Lutar também pelo piso salarial dos professores, mas a gente tem que avançar, Duda. Essa conversa do piso, ela é para ontem. A gente tem que avançar e tem que falar do pagamento imediato da qualificação. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe, mas se um professor de Minas Gerais faz mestrado, ele demora cerca de 5 anos para receber pelo mestrado dele. Então isso não estimula o professor mineiro a se capacitar. É muito triste que o professor termine o mestrado, entregue o diploma e depois de 5, 6, 7 anos que ele vai ser pago um pouquinho a mais pelo título dele. Isso é inaceitável e a gente tem cidades com planos de cargos e salários específicos da educação que valorizam de forma imediata, ou seja, é possível. O Estado de Minas não está fazendo porque fica fazendo renúncia fiscal para a empresa locadora de veículo e aí não sobra dinheiro, né, para a gente poder fazer com que tenha esse apoio. Então são lutas que a gente vai travar para que os professores sejam de fato pagos de acordo com aquilo que eles merecem. Dentro da garantia de direitos, Duda, eu conto muito com a sua eleição, sabe? Porque a maior parte das legislações que a gente precisa para a comunidade LGBTQIA+, e para as mulheres, são a nível federal. Então a gente sabe que você vai representar a gente lá e eu torço para que você tenha parlamentares, colegas ao seu lado que abracem as nossas lutas. E eu me comprometo como deputada a fiscalizar o cumprimento delas aqui em Minas Gerais. A ampliação dos CREAs também pelo orçamento, que a gente comentou, já que é um espaço tão importante para as nossas mulheres que foram vítimas de violência e que não tem uma ampliação prevista pelo governo do estado. Então isso também vai ser uma luta nossa. Então, passando uma pincelada geral, essas são as nossas propostas para Minas Gerais e eu estou disposta a construir muitas outras com quem assistir esse podcast e achar que pode contribuir com a gente. A maior proposta que você tem para Minas, meu bem, é a sua luta, o seu olhar, a sua visão de mundo, que Minas Gerais precisa muito, sobretudo nesse contexto de crise. Conheci Lohana há 4 anos atrás,
a gente tá sempre juntas e... Eu te admiro muito. Eu também, mulher. Você sabe que eu quero muito, muito, muito que você seja eleita. Sabe, não é só Minas que vai ganhar, o país vai ganhar de ter uma parlamentar como você. E Minas Gerais tem que voltar a ter protagonismo na luta nacional, na política nacional. E isso passa por uma Assembleia Legislativa revigorada com mulheres poderosas como você. Eu quero te agradecer por ter vindo, dizer que eu estou buscando muito voto para você também. Obrigada. É uma pessoa que eu quero muito que seja eleita. Obrigada por toda a luta, por toda a construção. Sou sua fã. Um beijo. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Duda. Foi muito legal conversar com você, falar um pouquinho mais das nossas propostas. Para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, o meu @ do Instagram é @lohana.franca. Só que Lohana, gente, é emperequetado. É com H e 2 N's. E o nosso número para deputado estadual é 43500. 1212 a gente muda e 43500 a gente Esperança Minas Gerais, tá bom? Arrasou, minha linda. E é isso. Bora comentar esse podcast, compartilhar, mandar no grupo da família, porque como a gente comentou, a gente está disputando voto, mas está também disputando consciências e corações. E quando a gente ouve a Lohana falando, a gente percebe a importância que a política tem como elemento transformador na sociedade. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.